nossa aula vai falar sobre o suporte básico de vida, o SBV, tá? Nós falamos nas aulas passadas sobre o APH, nós falamos o XABCDE do trauma, eu expliquei para vocês o que significa cada letra, o X, o A, o B, o C e o D, né? Nós sabemos que o X significa hemorragia, a letra A significa as vias aéreas e o controle da cervical, a letra B, a respiração e a ventilação, a C, a circulação e o controle da hemorragia, a D, a avaliação neurológica e a letra E, que fala sobre a exposição da vítima e o controle da hipotermia dessa vítima, ok? Então, nós estudamos o XABCDE do trauma. Eu falei para vocês isso no APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Mas hoje nós vamos falar sobre o suporte básico de vida. Esse suporte básico de vida é um conjunto de procedimentos bem definidos, tá? E com o objetivo de reconhecer situações de perigo à vida da pessoa. Saber como e quando pedir ajuda e souber iniciar de imediato manobras que contribuem para a preservação da ventilação e da circulação, de modo a manter a vítima viva até que possa ser instituído o tratamento médico adequado. Então, o trabalho do suporte básico de vida é manter essa vítima respirando, manter a circulação dela e mantê-la viva para que ela possa chegar no hospital ou que o socorro chegue o mais rápido possível, né? O socorro especializado. Então, se você é o socorrista, está fazendo um atendimento a uma vítima e você tem esse controle de fazer essas manobras, você vai fazer isso até que chegue a equipe de resgate, né? Ou o bombeiro ou o SAMU, para que eles possam fazer o transporte dessa vítima adequadamente até um hospital ou uma unidade de saúde mais próxima. Tudo bem? Então, aqui diz assim que a interrupção da circulação durante 3 a 4 minutos, ou mesmo menos no caso de vítimas já previamente com hipoxemia, implica lesões cerebrais. Qualquer atraso no início de SBV reduz drasticamente a hipótese de recuperação. Então, o que isso quer dizer? Se a vítima está com hipoxemia, ela está com insuficiência de oxigenação no sangue. Então, se ela está com insuficiência de oxigenação no sangue, ela pode sofrer danos irreversíveis, né, na área cerebral dela. Então, de 3 a 4 minutos, esse é o tempo que uma vítima pode ficar sem essa circulação, sem esse oxigênio. Passando disso, ela fica aí com a hipoxemia, que seria a insuficiência de oxigenação no sangue, tá bom? Então, esse é o tempo, é o mesmo tempo que a gente usa para quando uma vítima sofre de desmaio. A vítima sofre de desmaio, ela tá sem oxigenação, então ela não pode ficar muito tempo, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a importância desse SBV, a importância desse atendimento, ok? Aí bem aqui, nós vamos para a parada cardiorrespiratória. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, pessoal, quando vocês estiverem assistindo essa aula, escutando o nosso vídeo, para que você possa entender. Porque PCR ela é muito importante. O mau atendimento, o atendimento inadequado, ou não saber fazer as manobras, acabam levando a vítima a óbito. Então, nós, como socorristas, precisamos estar muito bem treinados e capacitados em relação a isso, tudo bem? A parada cardiorrespiratória não seria nada mais, nada menos que a nossa famosa PCR, tudo bem? O que é isso? É a ausência de respiração, movimentos respiratórios e a ausência de batimentos cardíacos, pulsação, impossibilitando a oxigenação dos órgãos vitais. Tá? Então, quando nós temos a parada cardiorrespiratória, nós temos problema no coração e pulmão, tá? Porque o cardio vem do coração e a respiratória seria a parte do pulmão. Então, é a ausência da respiração, que é o nosso movimento respiratório, e a ausência de batimento cardíaco. Sem esses dois, nós vamos ter uma parada, né? Então, a impossibilidade da oxigenação desses órgãos vitais podem levar esses órgãos vitais à falência. Então, levando esses órgãos vitais à falência, a vítima vem a óbito. Então, a gente precisa estar muito bem treinado, saber quando a vítima está tendo uma parada, o que fazer nesses momentos de parada, quais os procedimentos como socorrista eu tenho que fazer, o que devo ou o que não devo fazer, ainda tem isso. Porque se eu fizer algo que não seja viável no momento, eu posso fazer essa vítima também a óbito. Então, a parada cardiorrespiratória ela é muito séria,
o atendimento ele tem que ser rápido, de forma eficaz, né? Para que a vítima possa retornar da melhor maneira possível, tá bom? Então, nós vamos ver os sinais e sintomas dessa PCR. Dificuldade respiratória, fadiga, dor no peito e respiração agônica. Então, nós temos aquela pessoa que está com uma dificuldade de respirar, está com uma fadiga, está com dor no peito e a respiração dela está agônica. Então, ela fica com dificuldade para fazer isso tranquilamente como nós fazemos. A ausência de pulso, né? Nos adultos é identificado pela ausência de pulso carotídeo. Nos bebês, pela ausência de pulso braquial, tá? Então, na pessoa adulta, você vai procurar o pulso carotídeo que fica ali na região do pescoço. Se ele tiver com essa ausência, né? Já nos bebês, a ausência no pulso braquial, tá? Desmaio, baixo nível de oxigênio. Então, sinais e sintomas da PCR seriam isso daqui, ok? Aí, bem aqui, ó. Aqui é a vítima, né? E a pessoa fazendo a manobra de RCP junto com a ventilação mecânica, que nós chamamos de válvula máscula, mais conhecida como AMBU, tá? Que nós vamos fazer isso na prática, porque isso daqui precisa se praticar para fazer. Precisa-se ter um treinamento adequado, precisa-se ter um treinamento prático, para que você justamente, quando precisar, tenha não somente a parte física, mas a parte mental, né? Porque a parte do socorrista, ele precisa treinar o corpo, claro, precisa treinar para estar pronto para essas situações, mas acima de tudo a mente dele precisa estar muito bem em sintonia com esse corpo, para que ele possa fazer um bom atendimento, para que ele possa ter uma resposta dessa vítima boa. Então, para que você possa fazer isso, você tem que treinar. E nós sabemos que fazer a reanimação cardiopulmonar, ela desgasta muito. Então, você precisa ter um físico bom, você precisa fazer exercício. Porque não é fácil você ficar ali meia hora até 1 hora fazendo essa reanimação e tendo que ter esse controle mental, esse controle físico do teu corpo e do teu limite, né? Nós não queremos heróis, nós queremos socorrista, mas para que você possa fazer um bom atendimento e não tenha tanta fadiga na hora de fazer isso, você precisa treinar muito, você precisa estar com o seu corpo em dia, você precisa fazer exercício, você precisa correr. Ser socorrista não é simplesmente saber a teoria, mas a prática e o exercício físico aí são muito importantes na hora do atendimento, porque o atendimento ele desgasta o socorrista, né? Ele desgasta o socorrista na hora de fazer esse atendimento. Então, você precisa fazer exercício físico contínuo para que você esteja apto para fazer essas manobras e que você esteja com a mente tranquila também. Então, o teu corpo e tua mente precisam estar bem trabalhada para que você possa fazer um bom atendimento. A reanimação cardiorrespiratória, que nós chamamos de RCP, tá? Vamos lá. Como é que acontece essa reanimação? Então, bem aqui, pessoal, ó, nós identificamos o que é a parada cardiorrespiratória. Aí nós chegamos à vítima, ela tá com dificuldade, tá com fadiga, tá com ausência, a questão do desmaio, baixo nível de oxigenação, não tem movimentos respiratórios e nem tem pulso. Então, você verificou através do voz, que é o ver, ouvir, sentir. A vítima não tem nada, tá sem respiração, tá sem pulsação, teve todos esses sintomas. Aí você vai fazer a manobra do RCP, tá? Essa reanimação cardiopulmonar ou reanimação cardiorrespiratória é um conjunto de manobras destinada a garantir a oxigenação dos órgãos quando a circulação do sangue de uma pessoa para. Parada cardiorrespiratória, antes de iniciar a RCP, é necessário verificar as condições das vias aéreas e as condições da coluna cervical. Então, é preciso que você tenha todos esses cuidados para que você possa começar a fazer, tá bom? Aí, bem aqui, ó, você tem a imagem. Utilize o peso do corpo para haver a compreensão, né? Braços retos, mantenha as costas retas, ajoelhe-se ao lado da vítima, coloque a mão sobre o osso externo, tá? Então, essa é a forma adequada, o movimento adequado de fazer a RCP, né? Tem gente que vai fazer a RCP e relaxa os braços, você não pode, teu braço aí precisa estar firme. Então, você precisa manter as costas retas, né? Você precisa ajoelhar-se do lado da vítima, preste atenção aí que tá bem encostado o socorrista, né? No lado dessa vítima. Você vai colocar as mãos sobre os ossos externos dessa vítima, você vai procurar, né? Você faz o cálculo entre os dois mamilos, né? Você faz ali entre esses dois mamilos, você vai
fazer o cruzamento das suas mãos. Você vai ficar com os braços retos e utilizar o peso do corpo para ver a compreensão. Então, você tem que fazer um movimento correto, tá? E esse movimento, ele te deixa cansado. É por isso que você precisa fazer um treinamento bem para os braços, para que você possa estar adequado para fazer essa manobra. Não é fácil, né? Mas como eu falei para vocês, nós precisamos fazer esse treinamento na prática. Aí nós vamos fazer, porque é só através da prática que você vai entender a dificuldade que é, porque aqui na imagem parece ser bem tranquilo, né? Mas você precisa ter postura, até mesmo para que você não sofra uma lesão. E para que você saiba a intensidade que você está fazendo isso. Porque se você estiver fazendo por fazer, nada vai adiantar. Você só vai estar cansando e você não vai conseguir fazer uma reanimação para que a vítima possa retornar. Tudo bem? Aí bem aqui, ó, o procedimento da RCP. Vamos lá. Avaliar a resposta a estímulo, o nível de consciência. Posicionar a vítima em decúbito dorsal em uma superfície plana e rígida. Posicionar-se de joelhos ao lado da vítima e à altura do ombro. Abrir a cavidade bucal da vítima e verificar se não há corpo estranho. Confirmar a ausência de respiração e batimento cardíaco. Manobra do que eu falei para vocês do VOS, que é ver, ouvir e sentir, tá? Insuflar os pulmões por 2 vezes de maneira forte e contínua. Palpar o pulso na ausência do pulso. Inicie o ciclo de 30 compreensões e 2 ventilações, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer a insuflação nos pulmões, né, de maneira forte e contínua. Palpar o pulso, na ausência de pulso, você vai iniciar o ciclo. Você vai fazer 30 compreensões. Então, começa 1, 2, 3, 29, 30. Aí o outro socorrista que está na cabeça vai fazer 2 ventilações, tá? Em adultos, adolescentes e crianças. E 5 de 15 compreensões e ventilações em bebês com menos de 1 ano, com exceção de recém-nascido, tá? Realizar 2 ventilações para cada compreensões torácicas. Então, é muito importante que você saiba esse ciclo aqui, tá? É importante que você grave isso, que você entenda isso, que você estude isso de forma mais avançada, porque nós usamos muito, e como eu falei para vocês, não é fácil fazer isso. A gente olhando aqui, estudando a teoria disso aqui é bem tranquilo. Mas quando chega na prática que nós vamos fazer 30 compressões, 2 ventilações, nós temos que verificar o pulso, temos que verificar se está tendo ventilação, se o pulmão tá, se o tórax está se expandindo ou não. Então, tudo isso você precisa saber. E você precisa ser consciente, porque você não vai no achismo. Eu acho. Não, você tem que ter certeza. Você tem que ter certeza que essa vítima não tá inconsciente. Você tem certeza que essa vítima não tá tendo pulso. Você tá tendo certeza que essa vítima não tá respirando. Então, você precisa saber isso de forma adequada para que você possa fazer um atendimento de qualidade. Como eu falei, um atendimento que a vítima vai ter um retorno, vai ter um sucesso, tá? Os termos aqui, alguns procedimentos citados na Guidelines de 2015, tá? As recomendações foram reforçadas com o objetivo de incentivar o reconhecimento imediato da ausência de resposta, o acionamento do serviço médico de emergência e o início da RCP, caso o socorrista leigo encontre-se em uma vítima que não responde, que não esteja respirando, ou que não respire normalmente, por exemplo, tá bom? Deu-se mais ênfase rapidamente em identificar as possíveis PCR, na parte dos atendimentos com disponibilização imediata da instrução da RCP para as pessoas de telefone, ou seja, orientada pelo telefone. A sequência recomendada para um único socorrista foi confirmada. O único socorrista deve iniciar as compressões torácicas antes de aplicar as ventilações, tá? Que seria o CAB em vez de ABC. Deve iniciar a RCP com 30 compressões torácicas e em seguida 2 respirações. Tem-se dado a ênfase permanente nas características de uma RCP de alta qualidade. Comprimir o tórax com frequência e profundidade adequada, permitir o retorno total do tórax após cada compreensão. Minimizar interrupções, compreensões e evitar ventilações excessivas. A velocidade recomendada para compressões torácicas é de 100 a 120 minutos, atualizadas em relação ao mínimo de 100. A recomendação confirmada para a profundidade das compreensões
torácicas em adultos é de menos 2 polegadas, 5 centímetros, mas não superior a 2,4 polegadas, 6 centímetros. Então, 5 centímetros é o que tem que expandir esse tórax, para que vá até embaixo e volte. Então, imagine você fazendo a compreensão torácica, você tem que ter essa noção. Então, os termos que foram procedidos e citados, né, pela AHA, que é o Guidelines de 2015, que é o que nós seguimos atualmente, tá? Esse protocolo é o protocolo americano, né? O protocolo da American Region, que é onde nós estamos sempre situados, estudando e nos mantendo atualizado, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós estudamos o quê? Nós estudamos o nosso suporte básico de vida, tá? Eu expliquei para vocês o que é o suporte básico de vida, expliquei para vocês o que é uma parada cardiorrespiratória, quais são os sinais e sintomas dessa parada, né? Mostrei aqui para vocês como é que faz essa manobra, né? Expliquei aqui para vocês a reanimação da cardiorrespiratória, da RCP, como você se posiciona, vai utilizar os ombros, manter as costas, fazer tudo adequadamente. Os procedimentos da RCP também, que eu expliquei agora há pouco, tá? E expliquei para vocês de onde é tirado tudo isso. Nada é tirado por acaso ou tirado da cabeça de alguém aleatoriamente. É estudos feitos muito tempo atrás, é estudos que são feitos o tempo todo, então sempre está tendo atualização e nós sempre precisamos estar atualizados, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, prestem bastante atenção para que vocês possam estar bem ligados nessa parte do SBV, que é o suporte básico de vida, que ele é o carro-chefe de toda a área do socorrista. O socorrista que ele domina a parte do suporte básico de vida, ele vai dominar qualquer outro assunto, que acaba se tornando mais fácil, porque você vai ter mais familiarizar com a parte de pulso, de respiração, então é muito importante. Até mesmo para o APH do afogado, que vocês vão ter uma noção básica com a gente, é importante você saber isso daqui, tá? Eu agradeço a vocês, tenham um bom fim de semana, estude, faça o exercício de vocês e meu muito obrigado.